Bom dia a todos. Nós já estamos ao vivo aqui para o segundo dia do Encontro Nacional da BDPRO 2020. É um grande prazer e alegria contar com a presença de todos os amigos para mais um dia de trabalho. E nós iniciamos hoje com uma mesa sensacional. Nós vamos discutir o problema acerca do acesso aos tribunais superiores. Eu, desde logo, passo a palavra para o nosso mediador. Uma mesa, eu diria, internacional hoje, diretamente do Peru, o professor Renzo Cavani. Meu amigo, muito bom receber você aqui na BDPRO mais uma vez. E a bola é sua. Muito obrigado, viu, Renzo? Muito obrigado, meu caro Antônio. De fato, eu agradeço muito o convite dos organizadores, particularmente da IVE e teu, evidentemente, porque é a primeira vez que eu tenho a honra de participar num encontro da BDPRO. Presencialmente foi difícil, virtualmente sempre é possível. Então, agradeço também o fato de ter sido escolhido, indicado como mediador desse fórum. Eu não vou ter que falar tanto português, né? Que está um pouco enferrujado, na verdade, né? Há muito tempo já morei no Brasil. Assim, enfim, espero que esteja tudo claro e que possa contribuir, inclusive, com algumas coisas que possamos discutir aí sobre o assunto, que, de fato, como tu falaste, Antônio, é bastante interessante. O tema, as perguntas também, eu vou lê-las agora, que conduzirão, entendo, as intervenções dos professores Bruno Fuga, Ive Malafaia, minha querida amiga, e Rafael Giorgio Dalla Barba, são as seguintes. O direito de acesso do jurisdicionado aos tribunais superiores é ilimitado. É constitucional a alteração do artigo 1030 do Código Processual Civil, incluída pela Lei 13.256/2015, ao criar óbices de acesso do jurisdicionado aos tribunais superiores. É correto o manejo da reclamação para viabilizar o acesso à instância extraordinária diante das limitações atuais. Muito bem, muito interessante. Então, eu vou passar diretamente a palavra, não se deixar de cumprimentar o meu grande amigo Igor Hatz, que acabou de chegar agora. Vou passar a palavra para o professor Bruno Fuga. Vou fazer um resumo, Bruno, do teu CV, que está bem longo aqui, se é possível. Bruno é advogado e professor, é doutor em Direito Processual Civil pela PUC São Paulo, é membro titular efetivo, cadeira número 32 da Academia de Letras de Londrina, mestre em Direito, e membro vice-presidente do IDPA, Instituto de Direito Processual Aplicado, conselheiro da OAB Londrina e editor-chefe da editora Totti. Meu querido Bruno, sendo as 7h10 exatamente da manhã, tens a palavra por 20 minutos. Grande abraço. Um abraço, bom dia para todos, presentes, todos estão no YouTube. Bom dia, Antônio, Renzo, Rafael, Ive. Agradeço o convite aí de novo de poder participar, sempre um prazer aí, uma pena não ser, acho que todos estão falando isso, não ser presencial, sempre tão alegre aí os encontros da BDPRO, então é uma honra realmente falar sobre esse tema, e falar sobre esse tema tão caro. Até conversava com a Ive aí, que gentilmente intermediou o convite, por coincidência, ele é o tema do meu doutorado, que eu defendi faz uma semana aí, então é um tema que eu tenho tentado estudar, e é um tema importante para o direito, aí, dado igual o professor Renzo comentou, sobre esse recorte de constitucionalidade ou não, se há a possibilidade de restrição de corte, se isso é racional, né? Isso afeta acesso à justiça, afeta a possibilidade de discussão argumentativa, de superação dos precedentes. Então, é um assunto de grande importância para todo o ordenamento jurídico. Aí, essa alteração, né, igual o Cássio Scarpinello fala, a alteração que teve do Império Contra-Ataca, aí, da mudança do CPC, até mesmo que ela antes entrasse em vigor. Separei algumas coisas aqui, e no outro encontro que eu participei, eu comentei um pouco sobre cooperação, e acabei comentando sobre um livro que eu achava interessante na época do Dante Alighieri. E para esse, sobre precedentes, eu acabo citando num livro meu sobre esse tema que está para ser publicado,
um trecho de do livro do Alice, do País Alice através do Espelho, que eu acho que explica bem sobre esse sistema nosso hoje, e depois eu vou tentar fazer um link, inclusive, sobre a reclamação. Tem um trecho do livro da Alice, que ela está conversando com a rainha, isso inclusive já foi parte de filme, que eu acho bem interessante. A Alice está conversando com a rainha branca fala para a Alice que a Alice é confusa, e a Alice fala para a rainha que ela é confusa. E a rainha pega e fala para ela assim, é porque você não tem uma memória às avessas, é porque você não tem uma memória às avessas. A rainha fala, eu consigo lembrar de coisas que aconteceram daqui 2 semanas. Aí a Alice fala que isso não é possível, ela fala, então a sua memória é bem fraca, porque eu tenho uma memória que consegue lembrar de coisas que vão acontecer, né? E aí eu vejo que o sistema de precedentes que foi feito no Brasil hoje é mais ou menos nesse sentido, porque ele fixa tese, ele fixa uma suposta ratio, que a gente pode comentar sobre isso também, e ele engessa em alguns tipos decisionais o tipo de interpretação que pode ter. E até mesmo por esse motivo, já, eu tento fazer uma crítica na reclamação 36746, que é essa recente reclamação, que impediu e disse que o STJ só serve para dar uma decisão, né, fixar uma tese, e ele não vai interpretar a decisão judicial dele. Isso já explica mais ou menos lá o caso da Alice. Uma decisão dada, uma decisão posta em recurso especial repetitivo, nesses precedentes de forte vinculação, elas precisam ser interpretadas, elas precisam dizer o alcance, a interpretação, a necessidade de superação ou não. Então, uma decisão posta, o precedente ou o alcance dele é sempre feito em momento posterior. Então, não tem como você ter uma memória para coisas que vão acontecer e não tem como você determinar o que o intérprete vai entender da sua decisão fixada. Então, por isso que esse tema hoje é importante discussão, porque a gente está falando de um sistema com a alteração do 1030, parágrafo 2º, que, em alguns tipos, engessa um pouco o sistema, e a reclamação que poderia ser esse norte para a discussão, para a oxigenação do direito, ela encontra alguns obstáculos, inclusive por esse recente entendimento do STJ, mesmo que tenha votos em sentido contrário, aí a gente poderia até comentar sobre isso. O que eu queria pôr aqui também, para a gente discutir, é que há uma discussão sobre um engessamento do direito e essa discussão total, mas eu não acho que essa discussão ela é completa. Por quê? Porque nós temos diversos tipos decisionais, diversas decisões, incidente de assunção, IRDR, recurso petitivo, concentrado, sumas vinculantes, decisão do plenário, recursos, repercussão geral, mas, de fato, a problemática, e eu não sei se os outros vão concordar comigo, a problemática posta para a discussão nossa aqui dentro é o recurso especial repetitivo, o recurso extraordinário repetitivo e a repercussão geral. E o RDR, se mudar o entendimento fixado hoje no STJ e no STF, de possibilidade de instauração no IRDR nessas cortes superiores. Por quê? Porque a problemática do 1030, ela só se apresenta, do 1030, parágrafo 2º do 1042, ela só se apresenta nestes tipos decisionais. Por quê? Porque os outros tipos não estão positivados no 1030, parágrafo 2º e no 1042. E para os tipos recurso especial repetitivo, recurso extraordinário repetitivo e para repercussão geral, ela causa um represamento de discussões judiciais na hipótese de discutir alcance de ratio, necessidade de superação, necessidade de interpretação das decisões judiciais. Mas para os outros tipos, não. Por exemplo, o incidente de assunção não está previsto no 1030, no 1042, logo ele não há um represamento dentro dos tribunais. Se você quiser discutir o alcance, a necessidade de superação, ele não tem o que eu chamo desse represamento dentro dos tribunais e ele poderia, sim, ser discutido no STJ ou no STF, conforme o caso. Então, o primeiro recorte que eu queria fazer aqui é que a grande problemática presente nas discussões para a necessidade de superação ou não dos precedentes, para a discussão do 1030 que a gente está pondo aqui hoje, da constitucionalidade, no meu entendimento, a maior problemática presente no recurso especial, no recurso extraordinário
e na repercussão geral, porque estes casos, há uma proibição no 1030, lá no 1042, de você discutir novamente as decisões judiciais, seja para interpretar para o alcance, para o overruling parcial ou total, ou para a superação. Então, esses tipos decisionais, há uma grande problemática devido à expressa positivação, e aí você causa um represamento das discussões judiciais. Não vejo que essa problemática hoje é presente, por exemplo, no IRDR, porque o IRDR é dentro dos próprios tribunais. E o que eu estou querendo pensar sobre isso? Eu estou querendo pensar, que é uma das perguntas, sobre a constitucionalidade ou não. Eu penso que, fui mudando de opinião durante o tempo, que a necessidade de precedentes, e a gente nem vai entrar nessa discussão de precedentes como lá ou não, mas a discussão desse precedente à la brasileira, ela é interessante porque ela cria uma racionalização dentro do sistema de processo civil. E para respeitar precedentes e para ter um melhor aproveitamento das cortes superiores, é necessário, sim, essa racionalização. Eu não entendo que deve se abrir, como era até antes da reforma do 543 do CPC antigo, a possibilidade de sempre revisitar as cortes superiores quando supostamente você tem necessidade de superação ou não dos precedentes. Então, eu acho que essa racionalização e essa dificuldade para chegar nas cortes superiores, ela deve existir. Isso faz parte da racionalização do sistema. Não se deve sempre revisitar esses precedentes de forte vinculação, sempre a bel prazer do judiciário, do advogado, de quem tem interesse. Ele realmente tem que ter uma maior dificuldade de acesso às cortes superiores. E talvez essa alteração do Código de Processo Civil, ela passa a ser interessante nessa sistemática de criar uma dificuldade, porém ela erra, no meu entendimento, ao trazer esse represamento desses tipos decisionais e de impedir, de fato, a discussão nos casos de recurso especial, recurso extraordinário e repercussão geral, porque ali nós temos um represamento das discussões. Então, nestes casos, pelo Código não positivar uma forma de discussão de necessidade de overruling ou de necessidade de superação dentro dos precedentes, nestes casos, por um rígido engessamento, no meu entendimento, o Código errou. Porém, eu entendo que a dificuldade de acesso às cortes superiores ela tem que existir. Tá? Pensando nessa sistemática, que faz parte do meu estudo de tese, eu tentei propor aqui 17 ideias propositivas para resolver ou discutir esse, digamos, engessamento do direito que existe hoje em alguns tipos decisionais. Tá? Eu separei aqui, até 9h30, né? Tem mais uns 10 minutinhos ainda, né? Para eu não passar o tempo aqui. Eu separei não os 17, mas eu vou comentar alguns tipos aqui que poderiam ser a solução se a reclamação não fosse. Tá? Essa é a ideia. Eu vou chegar na reclamação mais para frente aqui, mas eu vou dizer algumas hipóteses que poderiam ter no ar para a gente solucionar esse problema do 1030. Há um problema, como eu disse, não acho que há um problema generalizado, às vezes, como a doutrina fala, de engessamento grande, porque o foco do possível engessamento está dentro do recurso especial, do recurso extraordinário, repetitivo e da repercussão geral, porque nesses casos você tem um represamento e os argumentos, essa é a minha preocupação, argumentos para possível superação ou para possível explicação de interpretação correta dos entendimentos não conseguem chegar às cortes superiores. Então, você tem discussões que são descoladas de cortes superiores. Isso é uma problemática, porque você não consegue chegar. Então, com o 1030, parágrafo 2º e 1042, você tem um deslocamento de argumento, e o advogado, que é peça essencial da jurisdição, não consegue levar os argumentos para a superação. E não acho que a solução é deixar somente isso à discricionariedade dos julgadores, tá? Ou dos julgadores. Então, dentro dessas ideias que eu trago de proposição, se a reclamação não fosse a solução, eu vejo primeiro aqui, vamos discutir o tribunal antevendo uma possível superação, encaminhar esses processos para as cortes superiores. Isso seria interessante, o tribunal prevendo, embora isso não seja previsão legal, ele poderia encaminhar para as cortes superiores, mas aí a gente tem dois problemas.
O primeiro, que isso não está positivado, e o segundo, que isso ainda não é uma via argumentativa para o advogado. Ficaria ainda assim discricionário para o tribunal encaminhar ou não um recurso para a discussão de eventual superação ou necessidade de melhor interpretação desses precedentes. Então, embora interessante, ela não causa o efeito de criar uma via processual ou recursal, vamos dizer assim, para resolver esse pronto. O tão falado aí, quando alguém discute sobre esse tema, que seria a superação antecipada, anticipatória overruling, eu não penso, inicialmente dentro dos meus estudos, eu achava que isso seria a melhor solução, mas hoje eu acho que essa seria, não sei se os outros palestrantes vão concordar comigo, a pior solução, porque ela causaria, inclusive dentro da sistemática recursal do brasileiro, a grande instabilidade, porque você poderia, dentro dos tribunais, superarem, primeiro ponto, você não poderia estudar, logicamente, o tribunal sobre eventual modulação, ele não poderia discutir sobre isso, se teria ou não teria modulação, você teria tribunais interpretando de forma diferente esses precedentes, um dando superação, o outro não, e você criaria uma grande instabilidade dentro do sistema. Mesmo porque, e aí eu bato sempre nessa tecla, ainda assim não seria uma via recursal para o advogado positivado levar os seus argumentos para as cortes superiores. Eventual antecipação ainda assim seria discricionário dos tribunais. O juiz de primeiro grau poderia fazer isso? No meu entendimento, a Ive tem inclusive um artigo sobre isso no livro, no meu entendimento, o 489 e o juiz fazer causaria o que eu acho, se o juiz fizesse eventual, o de plano de primeiro grau, eventual superação, primeiro que deveria, obviamente, estar fundamentado em eventual julgamento de alerta, desaprova precedente, overrule or transformation de algum, ou seja, ele deveria identificar eventual necessidade de superação dos precedentes, tendo em vista essa dificuldade de superação do 1030, parágrafo 2º, e nesse sentido, ele poderia fomentar as discussões judiciais de eventual superação, desde que seja nesse sentido. Mas eu não vejo que é uma peça recursal, não seria a solução do ordenamento jurídico, e não entendo que 489, parágrafo 1º, seria uma positivação para possibilitar que ele fizesse isso. Não penso, e ainda assim não solucionaria o problema do 1030, que é o que a gente está discutindo hoje. A lei poderia ser uma forma de mudar o que precisaria ser mudado, mas às vezes as necessidades de urgências não acompanham e o advogado precisaria ter uma peça recursal para eles. Uma das coisas mais importantes que eu acho, de tudo que a gente está falando hoje aqui, seria a hipótese de ressalva de entendimento. Então, o julgador, o tribunal, poderia dar uma ressalva de entendimento, não é voto vencido isso, é ressalva ou desaprova precedente, você dizer que esse precedente está de forma errada. Esse, de toda a discussão que eu acho de hoje, é a melhor coisa, porque o julgador diz que esse precedente está errado, interpretado errado, e precisa ser alterado, só que 2 pontos. Inclusive, isso é um critério de promoção para juiz, de acordo com a resolução 106 do CNJ, dar desaprova precedente. Mas ainda assim não seria uma via recursal. Tá? E ficaria ao bel prazer. Só que é importante porque o desaprova precedente, ele fomenta as discussões de necessidade no âmbito do judiciário, de necessidade de superações ou não. Tá? Outro ponto que a gente poderia discutir, até para jogar o tema aqui para a gente discutir, a possibilidade de agravo do 1042 eu acho que não resolve. Na doutrina fala sobre eventual novo recurso especial ou recurso extraordinário após o 1030, parágrafo 2º, do agravo do 1030, parágrafo 2º. Essa é uma hipótese que me agrada, porque ela dificulta o acesso às cortes superiores, mas não impede as cortes superiores. O julgamento de alerta rescisória eu acho que não se aplica, e aí vem para a parte final aqui, que é a possibilidade de reclamação. Eu penso que a reclamação hoje, ela está dentro de uma sétima fase, um novo paradigma, e qualquer discussão que a gente for falar sobre a reclamação deve ser necessariamente sobre a ótica desse novo paradigma da reclamação. Penso sim que a reclamação possa ser usada, e penso que a decisão proferida numa reclamação que eu comentei, 36734, está equivocado por esse sentido, porque a reclamação ela tem sim esse norte, e esse novo paradigma não é um paradigma da fase 5ª ou 6ª da reclamação. Nós nos encontramos hoje num novo paradigma,
e a reclamação, dada a positivação do 984, seus parágrafos, ele traz, sim, a reclamação como a possibilidade de interpretação, ou como o Gilmar... E aí eu vou citar duas reclamações muito importantes, porque esse entendimento não é aleatório. Nós temos isso já no Brasil na reclamação 4374, que o Gilmar Mendes fala que a reclamação é necessária, porque é no balançar dos olhos, essa é a frase, que você identifica uma necessidade, às vezes, de eventual superação. E no caso de um engessamento rígido que tem para eventual mudança na repercussão geral, nós temos no Brasil o precedente da reclamação 20.628 do Barroso, que já se admitiu uma vez a reclamação para necessidade de eventual superação na parte de repercussão geral, porque o tipo decisional da repercussão geral há um grande engessamento. E uma outra possibilidade de reclamação seria por usurpação de competência, porque a análise de eventual superação, a análise desses argumentos seria positivada no 988, inciso 1º, porque a análise destes argumentos seria de competência do STJ ou do STF no 102 ou no 105. Então, você precisa sim. E, por fim, eu acho que a reclamação, ela soluciona esse problema, porque ela traz para o judiciário, para as cortes superiores, o que eu penso que é um debate afinado, uma repercussão, um argumento afinado. Não penso que o agravo do 1042, por exemplo, ele deveria sempre ser admitido no eventual argumento de superação, porque aí você levaria todo o processo, você levaria toda a discussão para o judiciário e você teria um problema de voltar ao status quo e não eficácia dos precedentes nesses tipos, principalmente de processos de massa. Mas a reclamação, ela leva um debate mais qualificado e um recorte para a necessidade de eventual interpretação ou para a necessidade de eventual superação dos precedentes. Então, me agrada muito esses precedentes que já existiram, que eu citei, tanto do voto do Gilmar quanto do Barroso, nessa necessidade de repercussão geral, ou dos outros do controle abstrato, porque sempre a discussão é afinada na necessidade ou não de superação, ou na necessidade ou não de uma melhor interpretação dos precedentes. Então, a reclamação, ela resolve, entre aspas, aí, esse problema, sim, de não positivação do código para essas hipóteses de tipos decisionais que estão engessados hoje. Tá? Por fim, para encerrar aqui, eu falo que a reclamação, inclusive, seria possível a decisão com efeito substitutivo, né? Desde que a decisão ela ser proferida com efeito substitutivo respeite o mesmo grau de formação de contraditório do próprio precedente a ser criado e a ser superado. Tá? Então, o simples efeito mandamental poderia ser substituído por uma decisão substitutiva que já existe com precedentes no STF e no STJ, no STF mais precisamente. E, por fim, eu acho que é isso. Tá? Há um problema de engessamento, a reclamação pelos precedentes já existentes tem encontrado solução para resolver essa problemática. Nós temos um engessamento, essa racionalização ela é necessária e é essencial para a melhor racionalização do sistema judiciário hoje em dia, mas nós temos um problema de engessamento e a discussão causa a reclamação é um grande fator de discussão e daí a importância do tema hoje dessa sala aqui, tá bom? Então, é um prazer ter falado sobre esse tema e aí a gente vai discutindo aqui sobre isso, até para ver, eventualmente, aí o que eu posso ter errado. Um abraço para todos. Muitíssimo obrigado, Bruno. 20 minutos exatos. Agradeço muito pela pontualidade. Sem mais delongas, eu já passo a palavra para minha querida Ive Malafaia, que é doutoranda em Direito e Processual Civil pela PUC São Paulo e advogada do escritório Basílio Advogados. Ademais, é diretora de comunicação social na ABDPRO. Ive, a palavra é tua. Não sem antes cumprimentar o meu querido Roberto Campos Gouveia Filho, presidente da nossa associação, que chegou há pouco. Robertinho, saudades tuas, viu? Ive, a palavra é tua por 20 minutos. Perfeito, Renzo. Obrigada. Bom dia a todos. Queria já começar dizendo que a minha missão é difícil, né, de falar depois do Bruno, que é uma autoridade no assunto, acabou de defender o doutorado dele sobre esse tema.
Talvez já peço até licença para ele, para eventualmente discordar de uma coisa ou outra, mas vamos lá, vamos enfrentar esse que, para mim, é um dos maiores bichos de 7 cabeças aí desse código, que já não é tão novo assim, e aqui estamos nesse evento celebrando, com algumas alegrias e algumas tristezas, os 5 anos dele. Eu acho que, até para poder contextualizar o que a gente se propõe a responder, os questionamentos que você colocou, Renzo, no início aí do nosso painel, eu queria colocar uma premissa, pelo menos é a premissa da qual eu parto para poder desenvolver o raciocínio e chegar às respostas para as perguntas que você colocou. O que a gente tem que estabelecer como premissa qual é, se o jurisdicionado, considerando, inclusive, o texto constitucional, se existe um direito aí fundamental de acesso às cortes superiores, ou seja, todo jurisdicionado tem direito, enfim, pela via recursal, né, de chegar com seu recurso especial, extraordinário, nas cortes superiores. A Constituição deu carta branca para qualquer jurisdicionado ter acesso às cortes superiores, ou não deu, e quais são as limitações constitucionais, infraconstitucionais, e se é possível ter limitações infraconstitucionais. Então, partindo da primeira premissa que eu queria nortear, a minha fala pela redação da nossa Constituição, sim, qualquer jurisdicionado tem como garantido o acesso às cortes superiores, porque quando a gente analisa o artigo 102, inciso 3º, e o artigo 105, inciso 3º da Constituição, não existe nenhuma limitação, enfim, não existe nenhum critério limitador de acesso do jurisdicionado às cortes superiores. Então, assim, preenchidos os pressupostos específicos, enfim, com relação ao cabimento, a natureza da questão debatida, que, por óbvio, tem que ser uma questão de direito. Essas cortes, ao julgarem os recursos excepcionais, elas fazem o controle da aplicação do direito, da interpretação da lei e da norma constitucional. Então, atendidos esses pressupostos, sim, qualquer jurisdicionado tem direito de acesso às cortes. A única restrição, também de natureza constitucional, no caso do recurso extraordinário, a necessidade de demonstração da repercussão geral da matéria. Fora isso, qualquer jurisdicionado, enfim, demonstrando a repercussão geral, ele tem direito de acesso pela via do recurso extraordinário ao STF, e atualmente qualquer jurisdicionado demonstrando aí, cumprindo os pressupostos, os requisitos de admissibilidade do recurso, ele tem acesso também. Se isso é bom, se isso é ruim, eu acho que, enfim, seria até papo para um outro painel, porque, de fato, eu não discordo do Bruno, no sentido de que a gente teria que, até por uma questão, enfim, de melhoria, é a minha esperança, na qualidade da prestação jurisdicional, se os tribunais tivessem, os tribunais superiores tivessem menos recursos, em tese, eles poderiam se concentrar mais nos casos e proferir decisões com melhor fundamentação, decisões mais qualificadas, e se mais qualificadas fossem, elas teriam uma autoridade, enfim, de fundamentação para vincular os juízes e desembargadores, enfim, e tribunais ordinários, porque acho que uma decisão bem posta, uma decisão que enfrenta todos os fundamentos da questão controvertida, ela tem muito mais autoridade do que uma decisão, enfim, de 10 folhas que o 927 do Código de Processo Civil diz que tem efeito vinculante. Então, assim, de fato, a esperança é que, se existissem menos processos, os, enfim, ministros conseguiriam julgar melhor. É uma afirmação que me parece um pouco lógica. Então, assim, discutir se eventuais filtros, eventuais critérios seriam bons ou ruins, como eu falei, poderia ser um papo com outro painel, mas, a princípio, me parece que seria muito bom. Ocorre que a definição desses critérios, e mais do que isso, via
pela qual esses critérios devem vir, é diferente, no meu entender, do que vem acontecendo hoje. Por quê? O recurso especial e o recurso extraordinário são recursos de natureza constitucional. Enfim, até porque você não vislumbra aí, e isso já foi objeto de decisão pelo STF, a lei infraconstitucional não pode, por exemplo, incluir novas hipóteses de cabimento, por exemplo, do recurso especial ou do recurso extraordinário, porque isso caberia apenas por emenda constitucional, pois se tratam de recursos constitucionais. Então, no meu entender, também a restrição do cabimento ou do trânsito, o trânsito que eu falo subida, né, o acesso desses recursos, considerando que são interpostos nos tribunais ordinários, para os tribunais superiores, também não poderia ser feito por norma infraconstitucional. Como eu disse, esses recursos são garantias do jurisdicionado, e eu entendo que você não poderia restringir uma garantia consagrada constitucionalmente através de uma norma infraconstitucional. Então, eu acho que esse debate de como tornar mais racional ou mais eficiente, usando aí uma palavra que está na moda, o fluxo e o julgamento e a gestão do quantitativo de processos nos tribunais superiores e através da criação de critérios de restrição do jurisdicionado às cortes superiores pela via do recurso especial ou extraordinário, estaria num nível aí de debate de emenda constitucional, jamais de norma infraconstitucional. Daí porque toda a alteração legislativa introduzida pela lei 13.256 de 2016, eu já reputo inconstitucional. E o que essa lei fez? A redação original do Código de Processo Civil, ela retirou todos os duplos juízos, havia retirado todos os duplos juízos de admissibilidade dos recursos. Então, a apelação tinha um duplo juízo interposta perante o juiz que proferiu a sentença, ele faria um primeiro juízo de admissibilidade enfim, então haveria a apelação sendo admitida, vai para o tribunal e haveria um novo juízo de admissibilidade pelo tribunal competente para julgamento do mérito desse recurso. Assim também era no nosso código anterior, e você tinha os agravos de acesso, né? Na eventualidade de um recurso ser inadmitido no primeiro juízo de admissibilidade, sempre tinha um recurso de destrancamento, de forma que sempre o tribunal que julga, competente para julgar o mérito do recurso, teria a possibilidade de fazer e dar a última palavra sobre sua admissibilidade. A redação original do Código de 2015 havia suprimido esse duplo juízo, ainda que a interposição fosse feita perante o juízo que proferiu a decisão recorrida, haveria uma remessa direta, como há, inclusive, no recurso de apelação, isso foi mantido. O 1010, parágrafo 4º, se eu não me engano, determina esse trânsito imediato e retira expressamente a competência do juiz de primeiro grau para fazer qualquer tipo de juízo de admissibilidade da apelação, e o mesmo acontecia na redação original do 1030. Enfim, no período de vacácio do Código de 2015, a toque de caixa tramitou e foi promulgada a Lei 13.256 de 2016, que passou a viger na mesma data do início da vigência do CPC de 15, que fez, no meu entender, aí uma salada com a admissibilidade dos recursos excepcionais. Além de retornar o duplo juízo, até aí tudo bem, voltamos para onde estávamos. Enfim, alguns dispositivos incluíram aí restrições de acesso do jurisdicionado às cortes superiores. E aí temos o 1030, parágrafo 2º, que determina que, enfim, determinados tipos de recurso, e aí, como o Bruno muito bem explicou, aqueles cujo acórdão recorrido o acórdão recorrido estivesse em consonância com decisões vinculantes proferidas pelos tribunais superiores, esses recursos não teriam trânsito e, inclusive, o recurso cabível não seria mais um recurso de destrancamento, seria um recurso para o próprio tribunal ordinário.
E o 1042, parágrafo 2º, o 1042, só explicando, é o agravo em recurso especial ou em recurso extraordinário, que é o recurso de destrancamento. Ou seja, inadmitido um recurso excepcional, exceto com fundamento em incompatibilidade com temáticas, né, com temas vinculantes, cabe o recurso de destrancamento, que é o do 1042, para o Tribunal Superior. Ocorre que o parágrafo 2º do 1042 tem uma outra pegadinha, e que, de alguma forma, autorizaria também a retenção na origem do agravo, que é o recurso de destrancamento. Então, assim, existe um esforço muito grande do legislador infraconstitucional em impedir, por uma via absolutamente inconstitucional, no meu entender, o acesso do jurisdicionado aos tribunais superiores, que, como eu disse, é um direito constitucional e que a Constituição não colocou óbice algum, exceto, no caso do recurso extraordinário, o ônus de demonstração da repercussão geral da questão constitucional controvertida. Então, no meu entender, todas essas alterações legislativas trazidas especialmente por essa lei, a 13.256 de 2016, que eu costumo chamar carinhosamente de Lei das Maldades, são manifestamente inconstitucionais. E diante dessa situação de inconstitucionalidade e diante da falta de um questionamento da norma em abstrato, como o jurisdicionado consegue recuperar a sua garantia constitucional de acesso às cortes superiores? Aí, no meu entender, que entra a reclamação. Essa medida não enfim, esse problema já vem sendo discutido pela doutrina e essa medida não é uma unanimidade, como o Bruno também muito bem falou. Existem inúmeros doutrinadores que defendem ou um novo agravo do 1042 contra a decisão colegiada do agravo interno, ou um novo recurso excepcional, enfim. E aí me permita, Bruno, discordar de você nesse ponto em particular. Eu não acho que essa sucessão de inúmeros recursos, como se a gente tivesse que pular obstáculos numa corrida para poder chegar na linha de chegada, eu não acho isso correto, não acho até saudável para o sistema, porque, no final, o jurisdicionado que quiser fazer valer o seu direito de acesso às cortes superiores, ele vai enfrentar todas essas barreiras. Então, todos esses recursos, todas essas medidas, elas vão ser utilizadas pelo jurisdicionado. Então, assim, eu vejo só que isso vai abarrotar mais ainda. Então, eu vejo isso, na verdade, como um problema. Mas aí, voltando para a reclamação, vejo como a via desse cenário, na minha opinião, de caos que a gente tem atual, a via mais adequada. E, em primeiro lugar, por quê? Como eu falei, a Lei 13.256, indevidamente, inconstitucionalmente, usurpou competência dos tribunais superiores ao promover essa retenção de recursos que deveriam ser julgados pelos tribunais superiores. E essa usurpação de competência ensejaria o cabimento de reclamação pelo 988, inciso 1º. Óbvio que aí a usurpação foi feita por lei, caberia a DIN, mas considerando no frigir dos ovos que existia uma usurpação de competência, eu acredito que aí sim caberia a reclamação para que o Tribunal Superior, enfim, o STJ, o STF, avocasse o recurso que deveria ter chegado a ele desde o início, para que ele possa fazer, enfim, o exame final da admissibilidade desses recursos, enfim, e decidir o mérito ou não, enfim, ou aplicar aí qualquer outro, vislumbrando, enfim, algum óbice aí de admissibilidade recursal. Então, eu vejo a reclamação como a via, dentro do que a gente tem, a mais hábil aí para resolver esse problema, e lamento muito que, inclusive, o STJ não tenha entendido dessa forma, né, já que, recentemente, a Corte Especial do STJ consagrou aí um entendimento
na minha opinião, seguindo a linha do que eu já vinha dito, inconstitucional, no sentido de que não caberia reclamação, sendo que eles não apresentam uma outra solução. Então, no entender da nossa Corte Superior, responsável pela interpretação de toda a legislação federal e infraconstitucional, uma vez fixada uma tese jurídica, e aí também não vou, pelo que eu entendi, só tenho menos de 5 minutos agora, não vou nem entrar nisso, mas uma tese cuja aplicação se dá por subsunção, tal qual uma lei, e que tem problemas de interpretação, como uma lei também tem, uma vez fixada essa tese, ela vai ser desgarrada do tribunal que a produziu e que se despede dela como o legislador se despede de uma lei e joga na mão dos tribunais ordinários a missão de fazer a adequação dessa, enfim, dessa norma, desse texto aberto, abstrato. E deixa, enfim, a cabo do legislador, do juiz, enfim, dos tribunais ordinários, e não dá uma solução para resolver esse problema, para viabilizar o acesso do jurisdicionado aos tribunais superiores. O STF, aí, só para encerrar, tem um entendimento ainda não muito firme sobre esse assunto, admite a reclamação em alguns casos, existem julgados em outros, não admite, também não deu uma solução alternativa, e o que nos faz parecer é que os tribunais superiores ficaram muito confortáveis com essas alterações trazidas pela norma infraconstitucional. Só para encerrar, eu acho que é importante, muito importante, se debater no meio jurídico essa questão. A gente está falando aqui de um direito fundamental do jurisdicionado, consagrado na Constituição, e que vem sendo mitigado por normas infraconstitucionais e pela jurisprudência, enfim, pelos juízes, quando, na verdade, isso deve ser matéria de emenda constitucional. Então, fica aqui as minhas considerações, o meu protesto, e espero, daqui a alguns minutos, após a exposição do Rafael, a gente conseguir debater um pouco mais esse assunto. Muito obrigada. Eu te agradeço, Ive, pelo tempo também, pela exposição muito interessante. Já vamos ter a oportunidade de debater. Sem mais delongas, eu vou passar a palavra para Rafael Giorgio Dalla Barba, que é doutorando em Filosofia do Direito pela Albert Ludwigs Universität Freiburg, Friburgo, Alemanha, bolsista integral da Stiftung der Deutschen Wirtschaft, se está bem pronunciado, mestre de Direito Público pelo Unicinos, bacharel em Direito, enfim, advogado. Muito bem. Rafael vai responder a uma pergunta bem específica, que é a seguinte: qual o impacto das normas procedimentais de acesso à jurisdição do STF sobre a tutela dos direitos fundamentais individuais? Esse é um esclarecimento importante. Rafael, a palavra é tua, sendo às 7h50 da manhã, bom, 7h50 da manhã em Lima, 9h50 no Brasil, desculpa. Eu tive que madrugar hoje, hein? Mas é um prazer estar com vocês. Sendo às 9h50, Rafael, a palavra é tua por 20 minutos. Um grande prazer te conhecer, viu? Muito prazer, então, também. Queria fazer as saudações a vocês todos, as autoridades aqui também que estão nos ouvindo, aos organizadores, né, especialmente ao Dr. Antônio Carvalho, da organização, aos nossos colegas aqui de painel e aos espectadores também, né? Em primeiro lugar, eu queria já iniciar dizendo que eu não tenho a mesma proximidade com o direito processual como aqui os colegas, né? A minha área de investigação no plano teórico é em hermenêutica jurídica, onde eu faço o meu doutorado, e no plano dogmático é o direito constitucional, né? Mas então, como o painel levanta também questões constitucionais, a minha exposição vai ser realizada então sob a ótica da dogmática dos direitos fundamentais, né? E foi justamente por isso que eu sugeri uma pergunta mais geral, que, digamos, de alguma forma ela incorpora essas 3 perguntas, subperguntas, digamos assim, que são as que compõem o nosso painel, né? E a ideia é mais ou menos conseguir contribuir no seguinte sentido, né? Mostrar o que o direito constitucional, melhor dizendo, né? O que a dogmática constitucional
tem a dizer para a dogmática processual sobre essa pergunta, sobre o acesso aos tribunais superiores, né? O que aqui do direito constitucional nós podemos, então, contribuir para quem vem do direito processual enfrentar esse problema. Então, se eu tiver aqui sucesso na exposição, vai ser mais ou menos essa pergunta geral que eu estou tentando enfrentar, né? Bom, o primeiro ponto que posso levantar aqui é que eu vejo, conversando com os colegas do processo, né, que parece haver, em primeiro lugar, um consenso na dogmática processual sobre o seu objeto, né, o processo. E esse consenso diz que o processo, hoje em dia, não pode ser mais concebido sem o direito constitucional, né? Após o marco constituinte de 88, a própria ideia de processo precisa ser observada e repensada à luz do direito constitucional e, mais particularmente, à luz dos direitos fundamentais, porque é lá onde o nosso Constituinte estabeleceu ele, né? no nosso artigo 5º, onde consagra as garantias individuais, né? Então, aqui, eu já acho interessante fazer, então, essa ponte com a dogmática dos direitos fundamentais e, digamos, no plano global, a tradição que, digamos, tem o maior respaldo e o maior consistência e sofisticação teórica é a tradição alemã, onde o nosso próprio direito constitucional já é, há muitos anos, bastante influenciado. Então, o que de fato, a dogmática dos direitos fundamentais pode explicar ou pode contribuir para essa questão do acesso aos tribunais, né? E o primeiro ponto, evidentemente que é uma exposição bastante limitada, porque tem muito mais debates e muito mais questões a ser criadas nessa ponte entre direito constitucional e direito processual, mas um ponto central que eu quero mencionar aqui é o chamado princípio distributivo de Carl Schmitt, né? Carl Schmitt, eu acho que todo mundo tem uma certa proximidade com Schmitt, com a obra de Schmitt, né? O debate com Hans Kelsen sobre o guardião da Constituição, enfim. Mas na Verfassungslehre de 1928 dele, né, que foi traduzida para o idioma espanhol pelo professor Francisco Ayala, espanhol, né? Como teoria da Constituição, nesse texto, Carl Schmitt fala, então, de um princípio distributivo, né? E esse princípio, que, digamos assim, organiza todo e é fonte de inspiração para toda a dogmática dos direitos fundamentais que se seguiu dali, inclusive após o nacionalsocialismo, né? E entrando na lei fundamental e na República Federativa até hoje, e, por tabela, também influenciando o nosso direito constitucional, esse princípio diz o seguinte, né? Ele diz que é a restrição das liberdades, ou restrição dos direitos fundamentais, e não o seu exercício que se submete ao ônus argumentativo da justificação constitucional. Então, o que o Carl Schmitt estava dizendo já no início é que o ônus é do Estado e não do indivíduo em justificar toda e qualquer forma de limitação de direitos fundamentais. E, posteriormente, nos anos 80, mais especificamente 1982, o Tribunal Constitucional Federal alemão ele faz uma nova reformulação, mas mantém essa mesma ideia, né? E é a chamada fórmula do Bundesverfassungsgericht, né? E ela diz mais ou menos o seguinte: quanto mais profundamente uma decisão judicial reduzir uma liberdade fundamental e o seu exercício, mais detalhado tem que ser o exame jurisdicional constitucional, ou seja, através das décadas, parece que essa é a ideia de que o Estado, aquele que tem o ônus de sempre demonstrar toda vez que há uma limitação em direitos fundamentais, vem se tornando cada vez mais forte, né? A ideia que o Schmitt elaborou. E isso é, digamos, incontestável dentro da dogmática dos direitos fundamentais. E aí, a partir desse princípio, né, desse princípio distributivo da dogmática constitucional, é que eu acho que algumas coisas vão acabar gerando um impacto bastante
bastante profundo na dogmática processual e especificamente nessa questão do acesso aos tribunais superiores, né? Por quê? Porque se a gente for olhar no nosso artigo 102, parágrafo 3º da Constituição, que entrou com a emenda de 2004, aquela emenda do Judiciário, né? O artigo diz o seguinte, né? No recurso extraordinário, o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros. E aí, por tabela, o nosso novo Código de Processo Civil, ao concretizar, então, esse trecho, esse trecho nos termos da lei, que no direito constitucional nós chamamos de reserva legal, né, Gesetzvorbehalt, o CPC, no artigo 1035, diz o seguinte, né, que o Supremo Tribunal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral nos termos deste artigo. E a compatibilidade entre esses dois textos, entre o artigo 102, parágrafo 3º da Constituição e o 1035, que na verdade é um desdobramento do 1030, que estava na pergunta 2, se eu não me engano, é que acaba gerando, sim, no meu entender, uma inconstitucionalidade, uma violação a direitos fundamentais, à luz, principalmente, desse princípio distributivo do direito constitucional, né? E aqui há dois pontos, então, que precisam ser esclarecidos. Por que, então, haveria uma inconstitucionalidade de um trecho do artigo 1035 do CPC? O trecho é a parte onde ele diz em decisão irrecorrível, né? Por quê? Porque esse trecho extrapola a reserva legal do artigo 102, parágrafo 3º da Constituição, quando diz nos termos da lei. Por quê? Porque o legislador constituinte, derivado, apenas permitiu que a limitação infraconstitucional pelo legislador processual fosse feita em relação à arguição e demonstração da repercussão geral das questões constitucionais envolvidas no caso. Ou seja, ele não permitiu, seja implícita ou explicitamente, que fossem feitas limitações de direitos fundamentais em relação à consequência jurídica da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário. Aqui, então, são duas coisas diferentes. Uma coisa é o dever de arguição e demonstração da repercussão geral pela parte, pelo indivíduo, pelo chamado Grundrechtsträger, né, pelo titular de direitos fundamentais, e outra coisa é a consequência jurídica da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário por não haver repercussão geral, né? No artigo 102, parágrafo 3º, não há uma reserva legal autorizando limitar esses direitos fundamentais em relação à consequência jurídica dessa decisão de inadmissibilidade. E a lei que impõe essa irrecorribilidade viola, então, o direito fundamental ao acesso à jurisdição e à ampla defesa, justamente porque ela extrapola a reserva legal que o Constituinte estabeleceu para o legislador infraconstitucional. Ou seja, falando em termos talvez mais claros, né? O legislador constitucional simplesmente autorizou que o legislador infraconstitucional fizesse limitações aos direitos fundamentais do indivíduo no que tange a arguição e demonstração da repercussão geral, e não da consequência jurídica dessa decisão de inadmissibilidade. E o que o legislador infraconstitucional fez nesse trecho em decisão irrecorrível foi justamente extrapolar, porque ele limita a nossa, enquanto indivíduo, né, aos nossos direitos fundamentais em relação a acesso à jurisdição e à ampla defesa, por não possibilitar mais formas de recorrer diante dessa decisão de inadmissibilidade. Ou seja, ele limita os nossos direitos fundamentais sem que a Constituição autorize ele a fazê-lo, né? Esse seria o primeiro ponto, onde, digamos assim, as coisas ficam mais complicadas do ponto de vista da dogmática dos direitos fundamentais, né, olhando a partir dessa ótica para o direito processual, né? E o segundo ponto interessante é que é necessário também
fazer uma interpretação conforme a Constituição, né, uma Verfassungskonforme Auslegung, do próprio artigo 102, parágrafo 3º, em relação aos demais direitos fundamentais e ao próprio princípio distributivo, elaborado por Carl Schmitt e consagrado tanto por todo o resto da dogmática constitucional posterior, quanto pelo próprio Tribunal Constitucional Federal Alemão, né? Que é o seguinte ponto. O artigo 102 estabelece, já no início, que o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais. E o que a gente vê no direito constitucional, na dogmática dos direitos fundamentais, é que há, portanto, uma inversão desse ônus argumentativos. Parece que essa emenda constitucional ela está atribuindo um ônus argumentativo que, na verdade, é do Estado, pela própria ideia dos direitos fundamentais, enquanto direitos de resistência e de defesa do indivíduo, em esta linha, como diz o tribunal, de poder se proteger contra intervenções do Estado, né? Então, o dever da parte arguir e demonstrar a violação de direito fundamental deve ser interpretada restritivamente ou ultra-restritivamente, de modo que ela, a parte, seja apenas obrigada a fazer essa arguição e demonstração na primeira oportunidade, porque ela pode, para poder alegar essa suposta violação de direitos fundamentais. Aí viabilizando e facilitando a apreciação da suposta violação pelo seu juízo natural, né? E, claro, uma vez alegada, esse dever deixa de ser da parte e passa, então, agora a ser do Estado em justificar por que essa limitação é constitucionalmente adequada. E aí nós criamos uma compatibilidade entre a dogmática processual com a dogmática constitucional. Ou seja, é um dever do Estado enfrentar o ônus argumentativo para demonstrar essa justificação constitucional da limitação dos direitos fundamentais. E aí, compatibilizando com o princípio distributivo do direito constitucional, né? Já referi aqui várias vezes, Schmitt, enfim, da dogmática, e também consagrado no Tribunal Constitucional Federal Alemão. Então, se esses dois pontos aqui ficaram mais claros, eu acho que se a gente for, então, a partir disso, olhar para essas três perguntas de volta, né, em retrospectiva, digamos assim, depois que nós temos isso em mente, eu diria que o primeiro ponto, a primeira pergunta, que é a que mais chama a atenção, ou seja, o direito de acesso do jurisdicionado aos tribunais superiores é ilimitado? A resposta é não, né? Não, porque a Constituição Federal estabelece direitos fundamentais aos jurisdicionados, sim, ao mesmo tempo em que ela autoriza o legislador fazer, por meio de reservas, da reserva legal e de modo proporcional, ou seja, sempre com atenção ao princípio da proporcionalidade, restrições a esses direitos fundamentais, porém, dentro dos limites que a própria Constituição estabeleceu. Então, esse artigo 1035, naquela parte onde dizem decisão irrecorrível, ele está extrapolando essa reserva legal, no meu entender, que foi dada pelo legislador constituinte, né? E aí, a segunda pergunta, se seria constitucional a alteração do 1030, e aqui a gente pode fazer o 1030 em conexão com o 1035, onde parece ser o ponto mais problemático, ao criar óbices de acesso ao jurisdicionado aos tribunais superiores, sim, se interpretado exclusivamente, mas, como a gente sabe, especialmente para quem tem uma proximidade maior com temas de hermenêutica jurídica, a interpretação nunca ocorre em fatias, né? Ela nunca é apenas um trecho exclusivo do qual ele estaria ilhado de todo o resto do ordenamento jurídico. Então, é constitucional parcialmente, se ela for interpretada em conexão com o 1035, porque essa parte, esse trecho do artigo 1035 fere direitos fundamentais e fere o princípio distributivo, né? E a questão em relação à reclamação, aqui ela, nesse aspecto que eu queria mencionar, até por falta de tempo, e para possibilitar também mais tempo para os debates, a pergunta perde o objeto, porque ela, diante de uma abordagem mais específica sobre a situação de inadmissibilidade de recursos extraordinários diante da ausência de repercussão geral. Ou seja, é um caso em que
é um caso diferente esse aspecto da inadmissibilidade de acesso ao Supremo Tribunal Federal em relação àqueles casos de reclamação que normalmente são manejados quando alguma autoridade, algum tribunal deixa de cumprir uma decisão, uma súmula do Supremo Tribunal. Então, como são questões diferentes, eu preferi me restringir a esse outro problema, até para não gerar aqui uma confusão, né? E, enfim, esses seriam os pontos mais ou menos centrais da minha exposição. Sei que eventualmente pode ter alguma dúvida, mas aí eu prefiro deixar elas para dúvidas específicas para agora na parte dos debates. Então, quero agradecer aqui a paciência de todos e já desculpar se daqui a pouco falei demais ou falei muitos termos e uma linguagem que às vezes pode ser um pouco estranha ao direito processual, mas eu acho que essa fusão de horizontes, né, para usar um termo de Hans-Georg Gadamer, né, da hermenêutica filosófica, pode trazer justamente essa contribuição, né, esses dois mundos, e os dois lados vão acabar saindo bastante beneficiados, né? Então, muito obrigado. Eu te agradeço, Rafael. Na verdade, três intervenções muito interessantes, trazendo coisas teóricas, constitucionais, inclusive, que são profundas, sobretudo na última intervenção do Rafael. Entendo que o debate é mais ou menos livre, não tenho nenhuma pergunta no YouTube para formulá-la aos expositores, mas eu já gostaria, tendo em vista que foi discutido particularmente a existência ou não de um direito fundamental na Constituição brasileira, evidentemente, ao acesso aos tribunais superiores, eu gostaria de passar a palavra para o Bruno, para ele nos dizer o que ele pensa exatamente sobre isso e como é que se compatibilizaria a opinião do Bruno se existe ou não um direito fundamental de acesso, uma garantia, com aquilo que falávamos da racionalização, da importância que tu vê na racionalização, precisamente dos feitos dirigidos aos tribunais superiores. Como tu compatibiliza isso, Bruno? O que tu pensa sobre isso? Depois eu vou passar a palavra para outras perguntas. Bruno. Muito interessante aí a fala do Rafael. Acho que até deveria ter sido o primeiro aí, né? Tratar como direitos fundamentais, fazer essa ligação, esse nexo aí, bem profundo, muito interessante. Eu, fazendo um gancho aqui, tentando falar sobre o que a Ivy falou a respeito do cabimento do novo extraordinário, novo especial, né, Ivy? Eu também concordo que não seria a melhor solução. Falando isso, eu vou tentar responder a pergunta, porque de fato cria um embaraço, mas esse embaraço poderia ser superado, e aí você cria mais processo, não teria uma racionalização. Eu acho que não é o melhor cenário, mas ele seria possível se pensado positivamente. Mas assim, e aí tentando responder isso, eu acho que de fato há um direito fundamental de acesso às cortes superiores, principalmente porque o advogado é função essencial e nós deveríamos levar argumentos de todos os tipos decisionais, independente do precedente, para que eventual superação ou eventual má interpretação, porque isso é muito possível de acontecer, né, seja posta para eles. O que eu penso, que é isso que eu tentei abordar, é que nós precisamos de uma maior racionalização. Nem todos os processos e nem todos os argumentos devem chegar lá para isso. E aí eu tento fazer uma divisão, e aí acho que a gente concorda nesse sentido, que a reclamação é um bom norte para isso, né? Primeiro porque a gente tem alguns precedentes nesse sentido e porque a reclamação ela traz um debate que eu penso ser qualificado. Então, respondendo à pergunta do Enzo e fazendo um gancho com o do Rafael, eu acho que há um direito fundamental de acesso, é um direito constitucional, é um direito fundamental você pôr os seus argumentos. Da forma posta hoje, alguns argumentos encontram-se represados, porque eles podem ficar dentro dos tribunais, não há uma via recursal, processual ou recursal para se levar esses argumentos às cortes superiores, né? Então, você tem uma afronta a direitos fundamentais, como tentando fazer um gancho com esse Rafael, há uma afronta sim, e isso não pode existir.
embora a racionalização exista, a dificuldade das cortes superiores possa existir, ela não pode ser tamanho ao ponto de causar represamento e retirar a função do advogado para essa evolução do direito natural, tá? Então, é um direito fundamental, e a reclamação, como a Ive bem falou, ela traz um debate mais qualificado, porque os argumentos que são postos para as cortes superiores há uma necessidade de uma melhor interpretação, há uma necessidade de uma superação, há uma necessidade de uma evolução interpretativa. Então, eu acho que é uma maneira de alinhar uma melhor racionalização, alinhado também com uma não proibição ou ferir direitos fundamentais. Não sei se eu fui claro aí e atendi o tempo. Sim. Obrigado, Bruno. Não sei se quer fazer uma breve réplica. Sim. Só para complementar o que o Bruno falou, com relação, enfim, ele mencionou aí a questão da função do advogado e do advogado poder levar os argumentos. Eu acho que até mais do que isso, na verdade, existe um direito fundamental aí do jurisdicionado, né, da parte, em acessar os tribunais superiores. Então, eu vejo até por uma ótica assim diferente, que eu acho que complementa. Eu não discordo do argumento que o Bruno colocou, mas eu acho que mais do que isso, na verdade, o que a nossa Constituição nos permite é a parte, é o direito da parte de poder levar até os tribunais superiores, enfim, uma questão de direito, para que esse tribunal possa, enfim, dar uma última palavra sobre a questão federal ou constitucional controvertida. Pronto. Sigo aguardando as perguntas dos amigos, mas por equidade, Rafael, se tu quiser fazer uma pontualização adicional muito breve. Essa questão que o Bruno comentou da racionalização, acho que ela é central mesmo, porque se a gente for olhar, o problema central é que o texto do 102, parágrafo 3º, ele permite implicitamente que hajam questões constitucionais, ou seja, violações de direitos fundamentais, que não vão ser apreciadas pelo judiciário porque elas não têm repercussão geral. Ou seja, parece que o Estado está dizendo, olha, é possível realmente que tenha uma violação a um direito fundamental do jurisdicionado, mas falta repercussão geral. Então, como aqui eu não posso conhecer de todos os recursos para a minha capacidade funcional, eu lavo as minhas mãos e o problema não é mais meu. E aí que entra a questão da racionalização. Eu acho que o que falta mesmo é uma metódica constitucional para primeiro identificar o que seriam questões constitucionais e aí, por tabela, identificar se há ou não violação de direitos fundamentais. Essa racionalização e a resposta a essa pergunta consegue solucionar esse problema e aí a gente pode, digamos, tornar esse artigo constitucional no sentido de fazer uma interpretação conforme dele para tornar, digamos assim, para afastar as hipóteses como essa, em que a gente reconhece que pode haver uma violação de direito fundamental, mas por uma questão funcional ela não vai ser mais apreciado pelo judiciário. E isso é um problema para a dogmática dos direitos fundamentais, porque cabe ao Estado sempre justificar quando há sequer uma hipótese ou uma ameaça de violação aos direitos fundamentais. Eu acho que aqui é o ponto central. E ou se declara inconstitucionalidade desse trecho de decisão irrecorrível, ou então faz uma interpretação conforme do artigo 102, parágrafo 3º, ou então a gente vai ter que admitir que, de fato, o Estado brasileiro, pelo menos nesses casos, não cumpre com o seu dever, né? Ou seja, não há possibilidade de violações a direitos fundamentais em que o Estado não vai cumprir com o seu dever de justificar elas, de justificar essas limitações. E isso é um absurdo, né? E os alemães estão bem conscientes desses problemas onde isso pode gerar, né? Então, por isso que isso é tão forte na Alemanha e isso é tão protegido, né? Por isso que talvez seja uma razão, por isso ser esse princípio do Schmitt, e consagrado pelo tribunal depois, seja tão incontestável em toda a dogmática dos direitos fundamentais, né? E, às vezes, no Brasil, a gente não está, às vezes, tão consciente, mesmo na dogmática dos direitos fundamentais,
da importância desse princípio, né? Do ônus de justificação do Estado sobre limitação de direitos fundamentais. Mas era só esse ponto que eu queria adicionar, que ficou, acho que, faltando na minha intervenção. Certo, Rafael. Sim. Ivi. Eu posso fazer uma pergunta para o Rafael? Claro. Rafael, deixa eu te fazer uma pergunta. Enfim, com relação ao Instituto da Repercussão Geral e da possibilidade de questões constitucionais não serem apreciadas pelo STF por falta de repercussão geral. Eu queria saber qual é a sua opinião sobre o Instituto em geral, ou seja, se você acha que é possível, enfim, a própria Constituição criar esse tipo de restrição. E, enfim, eu entendi que, se eu entendi corretamente o que você falou, você vê que esse tipo de restrição não poderia atingir direitos fundamentais do jurisdicionado, mas considerando que nossa Constituição tem 1 milhão de artigos, por exemplo, tem recurso extraordinário que sobe alegando 1 milhão de matérias. Então, você pode ter um recurso extraordinário em que o jurisdicionado, a parte, alegue violação ao contraditório, à ampla defesa, e aqui no Brasil, bizarramente, essa matéria não tem repercussão geral, ou seja, se você fizer um RE alegando violação ao contraditório, ele não vai ter trânsito, porque já existe uma decisão do plenário do STF dizendo que essa matéria não tem repercussão geral, porque seria ofensa reflexa. Mas se você fizer, por exemplo, um RE falando sobre concorrência, ele vai passar lá pelo 170, porque ao Estado cabe regular a ordem econômica, enfim, deixar a ordem econômica equilibrada. Então, assim, eu queria saber se você é a favor, ou se você vê inconstitucionalidade dentro da Constituição sobre o Instituto da Repercussão Geral em si, ou se você acha que ele seria, eventualmente, inconstitucional por algumas matérias, ou seja, essas matérias aqui não poderiam ser objeto de afastamento pelo STF. Obrigado pela pergunta. Eu acho que são 2 pontos diferentes, né? O primeiro ponto é sobre a expressão repercussão geral em si, se ela é inconstitucional em si. Eu acho que não. Em si, ela não é inconstitucional. Ou seja, a Constituição autoriza que o legislador faça essas restrições, e a gente poderia até questionar se a justificativa dessas restrições seria constitucional, que seria a capacidade funcional dos tribunais superiores. Mas isso eu acho que não há nenhum problema de violação de direitos fundamentais por si só. O que há problema, e que é o primeiro ponto da exposição, é quando essas limitações extrapolam a autorização que o Constituinte deu para o legislador. Ou seja, quando o legislador começa a limitar direitos fundamentais além do que ele está autorizado. E foi o que o artigo 1035 fez quando ele disse decisão irrecorrível. Ou seja, ele está limitando direitos fundamentais em relação à decisão que inadmite o recurso extraordinário. E quando ele faz isso, ele está admitindo que é possível que haja uma violação de um direito fundamental, que não vai ter mais nenhum tipo de juiz natural, digamos assim, para poder reavaliar essa violação, porque simplesmente ela não tem repercussão geral. E aqui que está a inconstitucionalidade. E aí o segundo ponto da sua pergunta, que é sobre, digamos, a aleatoriedade das questões que são pinçadas pelo tribunal sobre aquelas que têm ou não repercussão geral e acaba virando uma grande aleatoriedade, aí entra o outro ponto, entra o ponto de uma metódica constitucional, de uma metodologia mesmo, de perguntas, de uma espécie de passo a passo, né? Na Alemanha eles falam, por exemplo, Drei-Schritt-Prüfung, né? Num teste em 3 passos, que vai constituir esse exame sobre o que é a violação de direitos fundamentais ou não. E aqui no Brasil a gente não tem isso institucionalizado, e a gente sequer tem isso institucionalizado nas nossas faculdades. Então, a gente nem pode esperar que seria diferente, porque nós mesmos não fomos formados com alguma metodologia para estabelecer o que teria ou não violação de direitos fundamentais. Que a gente tem uma metodologia que tenta, pelo menos, reduzir esses espaços de indeterminação, a gente já consegue enfrentar essa questão, porque a gente consegue saber, olha, não é sequer uma questão constitucional, então não tem repercussão geral de nenhuma forma, né? E o que parece que a nossa tradição se encaminhou, talvez inconscientemente, como foi feito feito ainda nos Estados Unidos, né?
o chamado writ of certiorari, né? Lá é muito clara a dogmática constitucional norte-americana, fala que é um poder discricionário dos juízes aceitar ou não as revisions, né? Os recursos extraordinários deles, e aí simplesmente é uma questão do poder discricionário. Mas essa não é a tradição que eu acho que é a mais adequada, embora a gente tenha inconscientemente seguido ela, por causa desse problema aí que tu mencionaste, mas na Alemanha, se é sim identificado através desses exames que há uma violação do direito fundamental, então o tribunal está vinculado, ele precisa obrigatoriamente reavaliar essa questão no que diz respeito única e exclusivamente ao questionamento de violação de direitos fundamentais. Não há, por exemplo, esse vácuo no qual, bom, poderia haver a possibilidade de violação de direitos fundamentais, mas como não tem repercussão geral, e eu tenho poder discricionário para definir se há ou não repercussão geral, então o problema é teu, senhor jurisdicionado, né? Infelizmente, a minha capacidade aqui não suporta tantos exames de constitucionalidade. Então, vou ter que ficar devendo, inclusive, para o princípio distributivo. Esse é o problema central, né? Então, são 2 pontos, né? O primeiro, a repercussão geral não é, por si só, inconstitucional. E o segundo ponto é a urgência de uma metódica constitucional, amparada, então, evidentemente, numa hermenêutica jurídica autoconsciente desses problemas e que queira também ajudar nesses problemas, nessa metódica, para conseguir, então, formular um passo a passo, digamos assim, para juristas identificar o que seria, então, questões constitucionais e o que não seria, e depois, se elas têm ou não repercussão geral. Acho que esse é o dever da dogmática constitucional e da hermenêutica jurídica, né? Trabalhando, e também processual, né? Trabalhando em conjunto, né? Esse eu acho que seriam os dois pontos centrais, né? Não sei se respondi satisfatoriamente. Isso aí, Rafael, muito obrigado. Sabe, tá faltando uns 5 minutinhos, menos até, para chegarmos à palestra do professor Marcos Bernardes de Mello. É muito interessante, Rafael, que falasse sobre a tradição norte-americana, né? Porque eu já tenho visto, tenho lido, inclusive, algumas teses escritas no âmbito brasileiro com uma pretensão de descrição do sistema brasileiro, em que traz o writ of certiorari, por exemplo, vincula com a repercussão geral e tenta, por exemplo, mostrar um modelo de corte que é, talvez, pela leitura, pela análise, né, das normas do direito brasileiro, não seja realmente compatível, né? Muito além que me parece que o sistema norte-americano seja ruim ou errado, que seja uma boa ou má tradição, é problema deles, na verdade. Me parece que os discursos são importantes, né? Ou seja, qual é o modelo consagrado pela Constituição brasileira, que é certamente diferente à peruana, e talvez numa perspectiva prescritiva, qual nós gostaríamos que fosse esse modelo. Por exemplo, eu defendo uma discricionariedade na seleção de recursos das Cortes Supremas. Defendo isso. Mas defenda como um modelo ideal, não como um modelo, por exemplo, que seja um modelo brasileiro. E evidentemente, tem razões diferentes para isso, não vem à toa agora, né? Mas diferenciar os discursos é importante, por isso eu gostei muito da colocação que tu fizeste, Rafael, sobre a reserva de lei, porque isso, me parece, a gente pode discutir, né? Mas é uma consideração que tu tem sobre o direito oposto brasileiro, não é? E a partir disso, elaborar as consequências. Eu gostei bastante disso aí, Rafael, e eu saliento bastante também o fato de existir, como acho que o consenso entre os três, um direito ao acesso e só limitado pelo que a própria Constituição expressamente diz, né? O tema da repercussão geral, mesmo que a aplicação da repercussão geral na legislação infraconstitucional ou na própria prática jurídica dos juízes tenha se descolado, né, do que a própria Constituição diz. Isso é um debate bastante interessante, né? Se a RG é inconstitucional por si própria ou
é, na verdade, a densificação da RG, que seria inconstitucional. Isso é bastante interessante. Não sei se alguém tem mais uma pergunta muito rápida, tendo visto que temos 2 ou 3 minutos. Do contrário, só que o Bruno queira fazer uma cotação rapidinho, Bruno, eu já poderia encerrar a mesa, sendo que não tem mais. Tá legal contigo, Bruno, então? Tranquilo? Se tu quiser fazer alguma cotação para fechar. Sim, se tu quiser só. Não, posso. Eu estava... Sim, ao final. Uhum. Tá, só para encerrar, então, eu estava acompanhando aqui e lembrei, a primeira fala que teve da apresentação de ontem, não lembro quem falou, se foi o professor Sérgio, sobre cooperação, e lembrou, inclusive, uma passagem do professor Beclaut, falando que eu quero é regra, né? Eu quero é regra. Eu acho bem importante isso aí, até lembrei, fui procurar aqui no computador, uma passagem de Henrique Dominique, da Conferência de Notre Dame, que ele fala que a liberdade é a liberdade que oprime e a lei que liberta. E talvez por ausência de regra e ausência de lei é que a gente está discutindo isso aqui hoje, porque nós não temos uma positivação de como chegar às cortes superiores, usamos a reclamação talvez para servir como esse fim, e nós temos então estamos sendo oprimidos para chegar às cortes superiores, e como o Rafael falou, às vezes uma restrição de direitos fundamentais. Então nós precisamos ter uma positivação e uma melhor compreensão do código para chegar às cortes superiores, para não ter esse problema. Eu acho que esse é, só para encerrar, que eu acho que a gente tem uma opressão hoje para discutir direitos fundamentais de chegar às cortes superiores. Perfeito, Bruno, perfeito. Bom, eu, sendo que já é o tempo de ouvir o professor Marcos, eu agradeço muito os organizadores, o presidente, Roberto, o Antônio, meu querido amigo, também a Ive, e é claro também o Bruno Fuga e o Rafael da Barba, por isso é muito lecionador debate, na verdade, acho que o único estrangeiro no evento. Eu acho que devo ter aprendido mais do que todos, né? Porque eu sabia menos que todos, né? Então, tem sido um grande prazer, meus queridos, estar aqui com vocês, mesmo aqui desde a cinza cidade de Lima, tá? E mando um grande abraço. Enfim, declaro encerrado essa mesa. Muito obrigado pela assistência de todos vocês.